Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live de hoje. Meu nome é Juliana Nakazaki, para quem não me conhece, sou psicóloga e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um transtorno. A classificação dele é recente, né, de 2013, que é o transtorno de acumulação. Então, quero agradecer ao pessoal do Portal Me pela oportunidade, dar um minutinho pro pessoal começar a chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês puderem me dar esse feedback. Olá, Célia, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos nessa live. Marildo. Como vocês estão? Isabel Maru, seja bem-vinda. Bom, esse é um assunto, né, que nós, conversando com o pessoal do Portal Me, nós decidimos abordar. Como eu disse na descrição, né, da live, é um transtorno que vem crescendo, principalmente pós-pandemia, né, pandemia da Covid-19. Olha, Isabel de Toyohashi, seja bem-vinda. Ai, que saudade de Toyohashi. Durante o tempo que eu estive aí, né, os 3 anos, 2 anos e meio eu morei, não, 2 anos e meio não, 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos eu vivi em Toyohashi. Que saudade do bondinho. Muito obrigada pela sua presença, viu? Pela presença de todos. E aí, por conta, né, de todo o impacto, né, emocional, do isolamento, por conta da pandemia, muitas pessoas começaram a apresentar alguns sintomas obsessivos, compulsivos, por conta, né, dessa questão do isolamento, como uma forma de resgate, como uma forma de tentar minimizar, né, o que estava acontecendo. Márcia de Fukui, boa noite, seja bem-vinda. Márcia Andrade, é uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês, falando sobre esse assunto, né? Então, né, pra gente começar a entrar no transtorno mesmo, né, nas características e tudo mais, quero deixá-los bastante à vontade, né? No Japão, eu tive a oportunidade de presenciar e de conversar com algumas pessoas que estavam nessa situação, né, do início desse transtorno da acumulação, né, que já estavam ali com uma questão de ter essa dificuldade de jogar as coisas fora, de começar a ter um impacto dentro do ambiente, né, então isso realmente eu penso que em alguns momentos é bastante comum, que alguém que, né, talvez vocês conheçam alguém que vive isso, o que já passou por isso, ou vocês mesmos, né, estão observando uma mudança aí desse comportamento. Então fiquem bastante à vontade se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, tá bom? Por favor, podem realmente ficar bastante à vontade. Então, né, vou falar um pouquinho sobre as principais características, né, desse transtorno, que agora, né, no DSM-5, então o DSM é o manual de doenças, que ele é estabelecido pela Associação Americana, né, de Psiquiatria, numa junta, né, entre médicos e outros profissionais da área da saúde, que estabelecem esse manual com os critérios de diagnóstico, as principais características e sintomas desses transtornos, né? E o transtorno, então, de acumulação, né, como TA, como ele é a sigla dele, né, ele traz uma questão de que não existe uma única causa, né, mas a parte genética, ela é bem significativa. Então, mais de 70% das pessoas que desenvolvem o transtorno de acumulação, eles têm um histórico familiar. Então, alguém da família também já manifestou esse transtorno. Pode ter sido pai, a mãe, tios, avós, primos, né? Então, alguém ali da família pode já ter apresentado, né? Ou
ou apresenta e tem, né, esse transtorno já enraizado, né, dentro da família. Mas como é que ele começa? Como é que a gente identifica? Porque naturalmente nós temos o apego a algumas coisas, né? Então, por exemplo, aquele presente especial, o cartão de uma pessoa querida, né? Quando nós vivemos aí no Japão, as cartas que nós recebemos, quem tá aí há muito tempo, né? Antes da internet, que ainda tinha aquela questão de usar o cartão telefônico para falar com a família, né? Nós muitas vezes nos correspondíamos com as pessoas, né, que nós amamos, através de cartas, porque era um meio teoricamente mais barato, apesar da demora, né, do envio e do recebimento, mas nós tínhamos esse recurso. Então, aquela carta daquela pessoa querida, de um amigo, né, ou de alguém da família, a primeira carta que a sua mãe te mandou. Então, às vezes a gente tem, né, essas recordações guardadas. Não tem uma utilidade específica para aquilo, mas tem um valor sentimental, né? E tudo bem. Nós temos algumas recordações, nós temos algumas coisas que nós guardamos e nós queremos guardar, porque aquilo tem um valor sentimental pra gente. Isso não é um comportamento disfuncional, né, nocivo, não. Inclusive para nossa saúde mental, né, para que a gente possa ter esse elo, né, com as pessoas. A gente guarda essas recordações, fotos, então isso é cultural, né? De nós termos esses registros e vez ou outra nós acessarmos aquilo. Então, de repente, você tem ali uma caixinha de recordações e às vezes ela vai lá, dá uma mexida, né? Olha as fotos antigas, a gente resgata muita coisa, né? Emocionalmente falando, com esses itens que têm esse valor sentimental. Então, isso não é um problema, tá? Quando vira problema, qual que é, né, o que muda entre você ter coisas de um valor sentimental que você deixa ali guardado e um transtorno, né, compulsivo de acumulação? É quando isso, de alguma forma, traz um sofrimento ou a perda da funcionalidade. O que significa perder funcionalidade? Existem inclusive programas de TV, né, algumas séries que retratam os acumuladores. Então, a pessoa começa ela tem ali uma crença de que aquilo que ela está acumulando, aquilo que ela está guardando, juntando, vai ter alguma utilização no futuro, alguma utilidade no futuro, né? Mas quando a gente olha de fora, você fala assim, então, por que a pessoa precisa ter um saco ali de 100 litros de tampinha de garrafa? Por que a pessoa, né, não consegue se desfazer daquela roupa que você vê que já tá velha, surrada, furada, tá só o resto ali, né? A roupa tá desmanchando, mas a pessoa não consegue se desfazer. Nem que você dê uma roupa nova, nem que você substitua por algo novo. Ela fala, não, eu vou deixar aqui, porque de repente vai que eu precise. Não, isso daqui foi alguém muito especial que me deu, não posso jogar fora, porque a pessoa vai ficar muito chateada. E às vezes a pessoa nem lembra, né, que realmente te deu aquele presente, te deu aquela roupa ou qualquer outra coisa. Então, quando essa questão do guardar, né, do quero deixar isso aqui, né, quero manter, e começa você ver uma quantidade exagerada de coisas que não são úteis, né, a gente tem que começar a ter um alerta de, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que realmente não tá legal, né, por quê? É muita coisa, né, para você achar que você vai utilizar isso em algum momento e não vai, né? Então, roupas, sapatos, móveis,
potinhos de plástico, tampinha de garrafa, roupas, objetos que a pessoa encontra na rua, né? Nossa, isso daqui com certeza estava procurando um pedaço de uma prateleira, né? Tava procurando ali uma caixa diferente para eu, né? Assim, organizar as minhas coisas. E aí a pessoa vai guardando e vai acumulando, e ela não percebe que quando você de repente entra na casa dessa pessoa, às vezes você tem que, o que você consegue é isso, é entrar. Você não consegue se locomover. Todos os cômodos, ou a maioria dos cômodos, está tomada, né, por itens que são inúteis. Nos casos, óbvio, né, que já estão ali, que o transtorno já está estabelecido, que a pessoa realmente não consegue se livrar de absolutamente nada, ela sobrevive dentro daquele espaço que está tomado por esses itens, né? E qual é o grande problema? O maior, né? Além do impacto social, porque a pessoa não consegue receber ninguém na casa dela. Ela praticamente não consegue viver ali, né? Porque tá lotado de coisa que ela não utiliza. Ela continua acumulando, empilhando, e né, em qualquer vão que caiba ali, ela vai pra rua, ela traz mais coisa, ela vai trazendo, até que chega um momento em que não tem mais onde pôr, né? Então ela começa a acumular no quintal, na frente da casa, dentro da garagem, dentro dos cômodos, como eu disse, né? Nos casos mais graves, a pessoa não tem um banheiro para utilizar, né? Ela não consegue tomar banho. Então, vai criando, né, uma circunstância de extremo isolamento, porque, como eu disse, além da pessoa não conseguir receber ninguém, ela vai afastando as pessoas que, em algum momento, principalmente os familiares, né, filhos, irmãos, pai, mãe, enfim, que começam a pontuar, falar, olha, você não acha que você está exagerando um pouquinho, né? Você não precisa, vamos fazer uma limpeza aqui na sua casa, vamos fazer uma faxina aqui, né? Vamos fazer um catazuque e organizar algumas coisas. E a pessoa se sente extremamente ofendida porque como eu disse, existe uma crença. Ela acredita de verdade que aquilo que ela está acumulando em algum momento vai ser útil. Então existe um valor agregado àquilo para ela. E é nisso que o transtorno, essa é a principal característica, né? Para a pessoa que está doente, porque é uma doença, ela não consegue, né, se imaginar, né, se desfazendo daqueles itens. Oi, Fátima Yoshida, boa noite. Seja muito bem-vinda à live de hoje. Muito obrigada, né, por estar aqui. Então, ela vai afastando as pessoas, né, cada vez mais. Chega uma hora em que a pessoa fala, gente, eu não tenho o que fazer, a casa é dela, eu não posso, né? Tem essa questão, e que no Japão existe esse agravante, que, né, não fazia muito sentido para mim, mas nós não temos muito o costume, por conta da rotina, né, do trabalho e tudo mais, de ir na casa dos outros, como nós fazemos aqui no Brasil. Ah, tô na rua. O que você tá? Você tá em casa? Ah, eu vou passar aí pra gente tomar um café. Ah, eu vou dar uma passadinha aí pra te entregar uma coisa, pra te dar um abraço, pra gente bater papo. Porque a rotina é muito corrida, né? Oi, Eliana, boa noite. Então, quando isso acontece, às vezes a gente olha pra pessoa, ela continua, por exemplo, indo trabalhar, e a gente nem imagina que dentro da casa dela está um ambiente extremamente nocivo, porque já começa ali, né, a questão do acúmulo, e não é algo que a pessoa vai falar. Até porque, num primeiro momento, ela não vai perceber que aquilo é um problema. Com o passar do tempo, a maioria não consegue manter, né,
a função, a funcionalidade. Então, eles deixam de trabalhar porque já não conseguem mais, inclusive, ficar longe daqueles objetos. E o grande risco é o risco de acidentes. Então, o que que acontece? Quando a pessoa não consegue ter ali um espaço em que ela tem uma mobilidade preservada, o que muitas vezes acontece, então assim, existe uma trilha dentro dos itens para a pessoa caminhar dentro da própria casa. Ela pode se cortar, né? Ela pode... algo pode vir e cair em cima dela, né? Ela pode sofrer um risco de infecção. Por quê? Porque nós sabemos que o lixo junta, né? Além de bactérias, animais peçonhentos, né? Então, ratos, baratas, moscas, vários outros tipos, né, de organismos que se desenvolvem em meio à sujeira. E aí, quando você olha alguns ambientes, tem resto de comida, junto com um monte de livro, de papel, a roupa que não é lavada, né? E como eu disse, às vezes não tem um banheiro específico, então a pessoa acaba fazendo as necessidades fisiológicas num pote, joga pela janela, joga no jardim. Então, assim, nos casos realmente mais graves, é uma situação insustentável, né? Então, tanto que naqueles programas que nós assistimos, é necessário uma intervenção profissional, porque dificilmente alguém da família vai conseguir o retorno, né? Como eu disse, a maioria, o que acontece? A pessoa vai afastando. Então, é aquele filho que fala, gente, minha mãe enlouqueceu, meu pai enlouqueceu, não tem mais jeito, eu não consigo falar com ele. Toda vez que eu vou na casa dele, uma situação muito delicada, porque ele não aceita de que aquele comportamento é muito nocivo, né? É perigoso para ele, que ele está realmente em risco, vivendo naquele ambiente todo disfuncional, todo, né, assim, cheio de riscos. E a pessoa, né, começa a abrir mão, começa a falar, não quero isso para mim, né, eu não quero participar disso. Se o meu pai, minha mãe, né, não querem ser ajudados, eu não tenho nada que eu possa fazer. E aí começa a abrir mão, né? Porque cansou, porque já não tem mais recurso, porque já não tem mais argumento para aquela pessoa que, pelo transtorno, como eu disse, não entende, não consegue perceber, né, os riscos. Então, é necessário ajuda profissional, né? Nesses programas que, quando a gente vê uma intervenção, você vê que tem assistente social, psicólogo, muitas vezes psiquiatra, pessoas da prefeitura, né, de órgãos públicos, que começam ali porque tem reclamação de vizinho por causa do cheiro, do mau cheiro, né, da infestação de alguns, né, de repente, algum animal que não tinha ali na região. Não tinha rato, não tinha barata, agora tá surgindo um monte. Por quê? Porque existe ali, né, uma situação que promove a proliferação, né, de algumas pragas. Então, de repente, os vizinhos começam a mobilizar, né, os órgãos públicos para que essa pessoa, de alguma forma, seja notificada, para que exista uma mobilização para resolver este problema, né? Então, é super importante que a gente consiga entender que é necessário uma intervenção, mas uma intervenção que seja feita da melhor maneira. E aí, então, qual que é o tratamento, né, para que as pessoas possam, como eu disse, é uma equipe multidisciplinar para fazer o tratamento do transtorno, né, então a pessoa, ela faz, né, de repente, para cada caso, né, precisa de uma avaliação e de entender, né, quais são os gatilhos, esse histórico de vida da pessoa, em que momento isso aconteceu, né, e um fator importante é que, geralmente, de acordo, né, com as características aí do DSM, é na infância e na adolescência que isso começa, né? Então, são coisas que às vezes a gente não vai pensar,
né? Vai se agravando com o passar do tempo, então na idade adulta e principalmente na terceira idade, isso fica mais evidente, porque aí a resistência é muito maior, né, do livrar-se das coisas. Mas na infância e na adolescência, alguns comportamentos já podem ser observados, né? Então, aquela criança que gosta de guardar tudo que ela ganha. Embalagem de presente, cartãozinho, o fitilho, né, que amarra o presente, e aí ela tem uma caixinha ali, ela vai guardando tudo, vai guardando tudo, vai guardando tudo. A hora que você vê, uma caixinha virou uma caixona, e daí virou uma parte do guarda-roupa, e enfim, né, e isso vai, né, acontecendo de uma forma muito desproporcional, por quê? Por que a gente precisa deixar isso muito claro? Porque às vezes você pode perguntar, mas eu coleciono coisas. Ok, você pode colecionar coisas, né? E existem pessoas que colecionam. Mas existe uma diferença, né? Porque o colecionador, ele vai prezar por aquilo. Então, a pessoa coleciona selos, por exemplo. Ele tem uma pasta, ele organiza, ele mantém limpo, ele tem ali, né? Ele conhece a história e tem uma função, né? Que seja quero colecionar, ok. Mas o prezar por aquilo é o que faz a grande diferença de ser um acumulador compulsivo, onde você guarda as coisas que não têm função, que você acredita, que a pessoa acredita que, isso daqui eu posso usar no futuro, isso daqui de alguma forma vai ser útil, e as pessoas que colecionam, né? Seja para fazer uma exposição, seja para uma realização pessoal, porque aquilo de alguma forma te encanta, te fascina. E as coleções podem ser das mais diversas, né? Coleciona carrinho, coleciona relógio, coleciona quadro, obras de arte, selos, enfim, né? Mas o cuidado com aquilo e a organização é o que traz essa diferenciação. Porque o acumulador compulsivo, ele não vai... O sofrimento maior é se desfazer daquilo. E ele não consegue te dizer por quê. Num começo, num primeiro momento, a pessoa pode até justificar, falar assim, não, eu tô colecionando. Tá, mas você tá colecionando o quê? Porque o colecionador geralmente é algo específico. O acumulador compulsivo não é específico, é tudo. Tudo. Ele pega uma agulha, ele pega uma tampinha de caneta, ele pega um restinho ali de uma embalagem de batom que já acabou, né? Um frasco de perfume que já acabou, né? Então, você colecionar perfumes, tudo bem, mas você colecionar o frasco do perfume que já acabou, né? O frasco do material, do produto de limpeza, o do shampoo, né? Não, tem um finalzinho, eu vou usar esse frasco para, sei lá, para usar de borrifador, enfim. Se a pessoa faz isso, ok, mas geralmente não faz. Ela vai deixando ali e aquilo vai ficando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até virar uma montanha de coisas que ela não mexe, ela não organiza, ela não classifica, ela não limpa, inclusive, e que é a partir deste da progressão desse comportamento do acumular toda e qualquer coisa, é que vai trazendo os prejuízos cada vez mais significativos para a pessoa. Na funcionalidade, porque ela já não consegue mais, né, como eu disse, às vezes se afastar daquilo por medo de acontecer alguma coisa. Pelos riscos, né, o risco de desabar, o risco de um incêndio, risco para a saúde física, né. Olá, a Fátima tá dizendo que tá travando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me deem esse feedback aí para ver se eu mudo alguma coisa aqui na conexão. Para mim não tá travando não.
Mas se tiverem, vocês me avisem, tá bom? Obrigada, Fátima. Deixa eu alterar aqui. Ver se agora melhora, tá bom? Obrigada. Então, a pessoa ela já não consegue mais ficar longe daquele espaço. Ela vai fazendo parte daquilo, né? Como eu disse, porque faz todo sentido para ela estar ali. Todos os itens para ali são importantes. Não tem algo que seja menos importante. Tudo é importante. Então, ela vai, né, acrescentando itens e, né, para quem já teve a oportunidade de assistir algum programa, você vê que é um sofrimento muito intenso. Quando existe essa intervenção e as pessoas começam a olhar e a presenciar, porque é um movimento importante, a pessoa precisa estar ali para viver este processo, justamente porque a intervenção acontece quando existe um risco iminente, né, para a pessoa, para a saúde dela. Por quê? Uma característica também que é muito comum para os acumuladores compulsivos, além de acumular coisas, as pessoas, existem algumas, né, que também fazem o acúmulo de animais. Então, pessoas que têm 30 gatos dentro de um apartamento, 20 cachorros dentro de um apartamento. Vai ficando cada vez mais delicado. Por quê? Porque aí, além das questões de todas estas que eu já citei, tem um impacto direto na saúde quando você lida, né, com as necessidades fisiológicas dos animais. Então, o cachorro não vai ter aquela maturidade para entender que ele precisa encontrar um lugar correto. Inclusive, se a pessoa não determina ali que, né, aquele lugar é do xixi, do cocô, e você só vai fazer ali, né? Não tem como, né, o cachorro ou o gato, qualquer outro animal. Então, isso também é uma característica bastante frequente nos acumuladores e que potencializa ainda a questão dos riscos. Por isso que, como eu disse, como é que a gente começa então a pensar na necessidade de intervenção? É quando a gente percebe que existe um sofrimento muito intenso e desproporcional da pessoa de se desfazer de qualquer coisa. Então, ai, que linda essa caneta. Então, mas a caneta acabou, né? Vamos jogar. Não, não posso jogar fora. Não posso porque, nossa, foi uma amiga minha que me trouxe lá do Brasil, né? Então, eu não posso jogar fora. Não, mas você utilizou aquilo, né? Agora acabou, né? A função da caneta acabou, já não tem mais, agora é só um pedaço de plástico. Mas não, aí a pessoa, aí você fala, tudo bem, vai, ela gosta muito daquela pessoa, é um momento especial para ela ter recebido essa caneta, tudo bem. Mas aí é com a embalagem, né, da bolacha, com, né, uma roupa, como eu disse, que já não serve mais ou já não tem mais condições de ser usada. E a pessoa, ela vai começando a se isolar, né? Então, começa a faltar no trabalho, não vai mais a nenhum evento social, se distancia das pessoas, já não responde mais as mensagens, não aceita receber nenhuma visita, porque às vezes ela começa a perceber que, nossa, eu vou receber uma visita, não tem nem onde sentar, não tem nem onde entrar, então vou falar que eu não tô bem e que eu não quero receber ninguém aqui, né? E por conta disso, voltando, né, a enfatizar essa forma, né, como às vezes a gente é absorvido pela rotina, de não ter esse tempo de estar mais próximo, né, das pessoas por conta do trabalho e tudo mais, a hora que a gente vê, faz um mês que de repente a gente não fala com aquela pessoa, ela já não apareceu mais, mudou, disse que ia mudar de trabalho, e a gente perde contato. E quando você vai ver, a pessoa tá ali, naquela situação, né, de acumulador, de a casa já num estado absurdo, porque, né, a gente sabe que no Japão, os apatos tem um espaço limitado, né? Não, tem apartamentos grandes? Tem, mas quanto maior o espaço, pior.
né? Porque se já no pequeno os acumuladores vão colocando, assim, às vezes numa velocidade impressionante, né? Que se acumula coisas e torna um ambiente inabitável, num espaço maior, acaba realmente sendo desenfreado, né? Então as pessoas começam ali a se entregar de uma forma muito significativa para essa compulsão. Então ele, né, vai fazendo cada vez mais sentido para ele e vai fazendo cada vez mais, né, vai reforçando esse comportamento. Então ele começa, e aí, né, se ninguém tá ali olhando, pontuando e prestando atenção e promovendo essa ajuda, essa percepção, para a pessoa, o que ela tá fazendo é super normal, né? É super, ela acredita que aquilo é o melhor para ela, que realmente todos aqueles itens têm muito significado, tem uma utilidade para ela, tem uma questão emocional, né, um apego, então ela vai, né, declinando nas funções sociais, nas funções de trabalho, e o impacto, né, tanto na saúde mental, óbvio, quando a gente fala de um transtorno, mas também na saúde física, acabam ficando extremamente visíveis, perceptíveis. E é por isso que é importante a intervenção de profissionais, né? Para que a gente consiga ali uma abordagem que faça com que aos poucos essa pessoa, né, com o tratamento, perceba que aquele comportamento ele é disfuncional, que traz um risco, que é um problema que precisa ser cuidado, justamente por conta de, né, da possibilidade de acidentes e do risco que traz para a vida dessa pessoa. Tudo bem? Até aqui. Vocês têm alguma dúvida? Alguém já passou por essa situação? Conhece alguém? Quer fazer alguma pergunta específica? Porque aí no Japão, né, como eu já falei em outras oportunidades, nós temos vários profissionais, né, brasileiros, né, que cuidam da saúde mental, seja na área de psicologia, até na área de psiquiatria, né. Tem alguns profissionais que fazem essa intervenção, mas é claro que precisam de outras especialidades, né, de outras mãos, outros braços, para que a gente possa realmente, né, promover ali uma ajuda efetiva. Então, de repente, né, às vezes tem que lidar com prefeitura, mas o mais importante é ter a orientação correta, né? Então, quando vocês estiverem diante de uma situação dessa, de começar a desconfiar ou de perceber, né, que aquela pessoa não tô achando muito legal aquele comportamento, procure por ajuda, né? Por essas pessoas que têm conhecimento, que podem fazer a orientação correta, que conhecem, né, como é que funciona aí o sistema do Japão e de repente né, te dão um norte mais certo, né, de olha, vamos tentar por esse lado, vamos tentar mobilizar isso, né, as organizações de bairro, enfim, alguém que possa, né, efetivamente conversar com aquela pessoa, e é geralmente em grupo, né, como eu disse, é multidisciplinar, então são muitas pessoas se mobilizando para fazer, né, com que essa pessoa seja acolhida e não apenas julgada, né, de como é que você pode viver nesse lixo, olha que absurdo como é que tá a sua casa, é impossível estar aqui, né, então muitas vezes a forma como a gente aborda piora, né, esse comportamento, isola mais a pessoa, mas a partir do momento que você fala, olha, vamos tentar abrir um caminho melhor aqui para que você possa se locomover dentro da sua casa, né? Para que a gente possa, né? De repente organizar aqui. É diferente falar assim, nossa, isso daqui tá um lixo, ó, por que você não arruma, né? Então, por isso que é importante, né? A presença dos profissionais para fazer essa orientação da melhor maneira. Como eu disse, né? É um transtorno, então a pessoa não faz esse acúmulo por desleixo, né? É algo que começa pequeno, né? E de acordo com o tipo de ambiente que se tem, o tipo de, né, de pessoas que estão ali próximas, acelera ou às vezes, né,
consegue bloquear e brecar um pouquinho esse comportamento. E quanto antes, isso para qualquer tipo de transtorno, a partir do momento em que se evidencia alguns sintomas, quanto mais cedo a pessoa procurar por ajuda, muito mais fácil da gente conseguir, né, um manejo melhor, muito mais fácil da gente conseguir um resultado mais rápido para a solução daquele problema e para aquele tratamento dar resultados. Ok? Jéssica Yumi, seja muito bem-vinda. Oi, Denise, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Kiara Castro, Sérgio Noda, Mayumi Santa, né? Quero agradecer muito a presença de todos, dizer que esse é um tema, como eu disse, que chamou bastante atenção, né? Quando eu e a equipe do Portal Me estávamos conversando sobre os possíveis temas. Nesse mês, né, de abril, mudando um pouquinho o foco, né, mas falando sobre a questão que é um mês de conscientização, né, sobre autismo. Então, né, também estou elaborando aí a live para poder falar sobre esse assunto. E qualquer sugestão, né, qualquer tema que vocês gostariam de que a gente comentasse, de que eu falasse, por favor, né, coloquem aí nos comentários. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta, se precisam de alguma orientação, é só me mandar uma mensagem, né, lá na minha página, Psicóloga Juliana Nakazaki, tanto no Instagram quanto no Facebook. Pode me mandar mensagem, né, vai ser uma satisfação muito grande poder falar com vocês e orientar da melhor maneira possível. E, né, novamente agradecer pela presença de todos, ter reservado aí esse tempinho na sexta-feira para poder estar aqui, né, que se vocês não estivessem aqui não tinha como eu fazer essa live, não tinha um propósito. E o objetivo é realmente, né, levar a informação correta, acolher, né, as pessoas que estão passando por uma situação assim ou conhecem alguém, porque nós entendemos, né, o sofrimento que é essa angústia de querer ajudar e de repente a pessoa não permitir ser ajudada, né? Então que a gente possa em conjunto realmente, né, minimizar algumas questões que são possíveis, porque, né, para quem viveu no Japão sabe da realidade, dessa carência que às vezes a gente sente, né, de ter profissionais que podem nos orientar para as coisas do nosso dia a dia, né, e que vocês realmente possam utilizar desses serviços da melhor maneira possível, né, e o pessoal do Portal Me tá sempre aí levando essas informações através das lives com os especialistas, né. Então, novamente, também agradecer ao pessoal do Portal Me pela oportunidade. Vejo vocês em breve, né, acredito que não na próxima semana, mas na outra. Então tem aí essa live falando sobre as questões e essas atualizações, né, do espectro autista, e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos, bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão e até mais. Muito obrigada.